Gravando, então vamos retomando para a gente falar de problemas de a degradação do solo, problemas relacionados ao solo. Então, como a gente estava falando, a atividade humana, a exploração de recursos vão degradar o solo. Deixa eu abrir o chat aqui. Pronto. E vamos falar então de alguns desses problemas, algumas dessas formas de como a gente degrada o solo, ou consequências dessa degradação do solo, né? Então, a primeira delas é a erosão. A gente já conhece essa palavra. A gente viu que a erosão, né? A gente viu lá na aula de geomorfologia que a erosão é esse processo de arrancar, arrastar e levar todos aqueles sedimentos que se formaram, e os solos, de certa forma, eles são sedimentos, eles estão soltos ali em cima das rochas, né? Eles não estão exatamente fixos, eles podem ser retirados, eles são passíveis de ser retirados. E a erosão dos solos é justamente esse processo de retirada dos solos, eles estão sendo cavados e levados embora, arrastados, né? E por que isso acontece, né? Então, vamos lá, erosão, retirada e transporte do solo, vai gerar sulcos, ravinas e vossorocas, que são esses caminhos no solo, e isso vai virando uma bola de neve, porque isso vai aumentando cada vez mais. E a principal causa disso, a primeira causa, na verdade, é o desmatamento. Por quê? Quando a gente retira a vegetação desse solo, a gente deixa esse solo desprotegido. E se ele está desprotegido, ele está ali à mercê das forças, das águas, da chuva, ele está à mercê das forças do vento, então ele está ali frágil, né? Passível de ser arrastado, de ser retirado e levado embora dali mesmo, né? Então, essa é a primeira causa, o desmatamento, e também o pisoteio do gado. Por quê? Porque o pisoteio do gado vai deixando esse solo cada vez mais remexido, cada vez mais frágil, né? E aqui a gente está falando de pisoteio de gado porque isso é muito comum em áreas de pasto, né? Claro que a gente tem erosão em outros ambientes também, a gente tem erosão em locais urbanos, né? Mas como isso é um problema que acomete principalmente áreas agriculturáveis e áreas onde tem pasto, a gente coloca o pisoteio do gado como uma das causas também, né? Então começa a se formar esses sulcos que vão ser uns filetes no solo, e aí, quando a gente tem uma linha, um filete ali no solo, que a água vai seguir preferencialmente por aquele caminho, a água vai começando a passar ali, né? A água da chuva cai, escorre e vai para o lugar mais baixo, né? Para onde a gente já tem um sulco. E aí a água vai arrastando cada vez mais e esse buraco vai aumentando. Conforme vai vindo mais água e arrastando mais solo, esse buraco vai aumentando e aumentando e aumentando, até ele dar origem a essas ravinas, que tem até 50 centímetros de profundidade, que com o tempo vão acabar virando vossorocas, que são bem mais profundas, elas chegam até atingir a rocha e o lençol freático lá embaixo. E imagina se você tem uma casa aqui em cima, né? Que sempre esteve ali. Mas esse negócio foi aumentando, 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 até chegar na sua casa, a ponto de uma hora a sua casa está na beira do buraco. E esse negócio vai continuar aumentando e sua casa pode cair dentro do buraco, né? Então, por isso que é um problema tão sério, especialmente as vossorocas, né? Quando uma ravina vira uma vossoroca e ela vai ficando cada vez maior, vai ficando muito mais difícil de conter essa degradação, de você parar, né? Claro que existem técnicas hoje para a gente conseguir conter essa expansão dessa degradação, mas é difícil, né? O solo vai sendo levado. Conforme vai chovendo, o solo vai sendo levado embora mesmo, né? Isso pode causar problemas bem grandes. Imagina uma vaquinha cair aqui embaixo. Já era a vaquinha, né? Isso a gente está falando de pasto. Mas se tem uma casa, se tem uma construção, isso acontece na cidade. Se tem uma comunidade inteira em cima de um morro que começa a erodir, olha o risco que não tem para todas essas famílias que vivem ali. Isso acontece por causa da erosão do solo. A erosão do solo é justamente esse solo ser carregado e ser levado embora, principalmente pelas águas das chuvas. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro problema. Outro problema é a lixiviação. A lixiviação é a remoção dos nutrientes do solo pelo escoamento das águas. Em vez da água estar levando o solo embora, ela está levando o nutriente embora, né? Vai deixando o solo empobrecido e raso,
ruim para o plantio. As principais causas também são o desmatamento, que vai deixando esse solo cada vez mais desprotegido, né? E chuvas intensas, né? Que acumulam muita água ali, além da água do solo passar por um processo de erosão, de estar sendo levado o solo embora, os próprios nutrientes estão sendo levados embora ali, por baixo desse solo. A água escoa, né, adentra aquele solo e ela vai sair por outro lugar, né? Principalmente quando é muita chuva, chuva intensa, e ela vai levando tudo que o solo tem de nutriente também. Bom, próximo problema, a desertificação, que é a expansão de áreas e solos de deserto, né? Ou seja, solos se tornam mais arenosos. O deserto tem essa característica de ter um solo mais grosso, né? Mais grosseiro, mais arenoso, mais áridos, mais secos e empobrecidos, né? A desertificação acontece principalmente por mudanças climáticas, né? Olha lá, principais causas: desmatamento também, vai deixar o solo desprotegido, diminuição da quantidade de chuvas por causa das mudanças climáticas, o clima daquele lugar está mudando, está chovendo cada vez menos e o solo está tendo que lidar com essa falta de água que ele estava acostumado antes, né? Toda aquela água, aquela chuva que ele estava acostumado a ter, aquela quantidade de água ali naquele solo, vai diminuindo cada vez mais e esse solo vai ficando mais empobrecido, mais arenoso, né? E vai ficando desertificado, com essa cara de deserto. Também pode acontecer por causa de pecuária extensiva, né? Criação de gado ali, e queimadas, que também vão deixando o solo com esse aspecto mais seco, vão tirando, removendo a água do solo. Acontece, então, principalmente porque o solo está perdendo água, beleza? Que é legal a gente pensar também o que é o conceito de deserto, né? De semiárido, de árido, na verdade. São lugares em que chove pouco ao longo do ano, né? Então, essa falta de água é que dá essa característica desértica, beleza? Bom, a arenização, o nosso próximo problema, ele é bem parecido com a desertificação, porque dá essa característica mais de areia para o solo, mas os motivos são diferentes, né? Vamos lá. A arenização é o acúmulo de areia, tornando o solo mais arenoso, ruim para o plantio e para a fixação, tá? Tá faltando uma letra aqui. Para a fixação da vegetação. Deixa eu até já colocar aqui no slide, para poder colocar para vocês lá, senão depois eu vou esquecer. Peraí. Fixação. Ah, pronto. Beleza. Vou voltar. Aqui. Bom, e aí, principais causas. Diferentemente da desertificação, que acontece porque mudou a característica do clima, parou de chover ou está chovendo menos, né? Ele não acontece por mudanças no clima, mas sim pela lixiviação, que a gente viu lá, a lixiviação da matéria orgânica, os nutrientes foram embora, né? Só que aí, ao invés de mandar embora só os nutrientes, manda embora também as argilas, vai embora tudo que é coisinha mais fina, todos os nutrientes, e tudo que é aquele solo mais fininho, né? E vai sobrando só areia. Ou seja, vão embora todos os grãozinhos microscópicos e vão sobrando só aqueles grãos que a gente consegue enxergar. Só os grãos de areia. Ele é um processo natural, acontece naturalmente, né? Em diversos ambientes, mas ele pode ser intensificado pela ação humana quando a gente vem e desmata e deixa o solo exposto. Enfim, mudanças climáticas também, apesar de ele não estar ligado totalmente a mudanças climáticas, mas, né, também pode ser um sinal. Bom, próximo, a salinização é o acúmulo exagerado de minerais no solo. A gente viu que o solo tem uma parte de minerais, a gente tem uma parte de matéria orgânica. Quando a matéria orgânica some e a gente começa a sobrar só minerais, principalmente sais minerais, a gente fala que o solo está passando por um processo de salinização. Então, principais causas: pouca irrigação e clima quente, ou seja, clima quente, pouca chuva, o que leva a altas taxas de evaporação, ou seja, sai mais água do que entra no solo, e retenção de sais na superfície do solo agrícola, né? Principalmente aí agrícola, principalmente porque no solo agrícola a gente tem a inserção de nutrientes, de sais, de minerais, para deixar aquela terra mais produtiva,
E aí, se a gente tem pouca irrigação na agricultura, excesso de calor, e muitas vezes isso acontece em lugares que tem queimadas também, vai começar a sobrar sais minerais, né? E esse excesso de sais minerais pode ser prejudicial à saúde do solo também. Então, salinização, um outro problema aí. A laterização, inclusive eu recomendei para vocês lá no começo aquele canal Terra Negra. Eles têm um vídeo bem bacana sobre laterização, sobre lateritas. Vou colocar para vocês no Classroom. Bom, a laterização é a decomposição das rochas com precipitação dos óxidos, formando laterita. A laterita, ela é uma crosta endurecida. Então, a gente tem o solo lá, macio, fofo, enfim, com todas as características dele, principalmente latossolos, mas porque ele tem uma grande quantidade de ferro, pode ser que se forme ali em cima daquele solo uma crosta, como se fosse um pedaço de rocha se formando em cima daquele solo. É uma crosta que a gente chama de crosta laterítica, né? É a laterita, uma crosta endurecida que vai destruir toda a matéria orgânica do solo. Se está se formando uma crosta em cima desse solo, uma camadinha dura ali, não vai sobrar muito espaço para matéria orgânica, né? Ou a matéria orgânica vai ser transformada em outra coisa, né? Então, é ruim porque perde essa característica orgânica do solo. As principais causas, de novo, são desmatamento, mas aí também as queimadas, porque as queimadas vão fazer com que aquele solo passe por altas temperaturas e a água que existia naquele solo vai agir, vai intemperizar aquele solo muito mais rapidamente, porque está com muito mais calor a água, entra em processo de fervura ali dentro daquele solo. Então, uma reação química muito mais forte, intensa, né? Altas temperaturas e forte irrigação, porque é justamente essa água quente que vai causar essa laterita ali em cima daquele solo. Isso tem lugares aí, principalmente, acho que no Triângulo Mineiro, tem lugares com muita laterita, assim, áreas de cerrado tem bastante laterita, e aí não cresce vegetação ali em cima, porque formou essa carapaça ali em cima desse solo. E acho que é um dos últimos, o esgotamento. O esgotamento é o uso excessivo do solo, que leva à diminuição dos nutrientes e, consequentemente, à diminuição da fertilidade. A principal causa é a intensa atividade agrícola, ou seja, você plantou ali naquele solo, colheu, já plantou de novo, colheu, planta de novo. Vai chegar uma hora que o solo não vai ter mais nutrientes. Todos os nutrientes ele já deu para aquelas plantas que você já tirou e já pôs outro no lugar. E o solo vai se tornando infértil. Isso que a gente chama de esgotamento do solo. Foram consumidos todos os nutrientes daquele solo de tanta rotatividade de culturas, na verdade, em geral, de uma mesma cultura. E isso é um problema associado a monoculturas, principalmente, né? Lugares em que a gente tem a produção de um único insumo agrícola, um único tipo de cultivo, né? Que vão consumir sempre os mesmos nutrientes. Então, vai chegar uma hora que aquele nutriente que aquela planta precisa não vai ter mais, porque todas as que vieram antes dela já consumiram, né? E aí a planta não vai mais para frente. Então, esgotamento desse solo, beleza? E a poluição e contaminação do solo, que tem a ver mais com áreas urbanas, né? Com solos mais urbanos, são contaminações por produtos químicos e por elementos estranhos ao solo natural, coisas que não deveriam estar ali naquele solo, os quais são prejudiciais à vida vegetal e à animal. As principais causas, então, vão ser o acúmulo de resíduos sólidos. É por isso que a gente não pode jogar lixo em qualquer lugar, porque o nosso lixo não é só matéria orgânica, a gente tem plásticos, a gente tem vários outros materiais que demoram muito para se decompor e com composições químicas totalmente diferentes do que aquele solo está acostumado, e isso vai, então, gerar um acúmulo de coisas que aquele solo não precisa ou que fazem mal para aquele solo e vão contaminá-lo, né? Então, acúmulo de resíduos sólidos, e aí eu comecei a falar e não terminei, por isso que a gente não pode jogar o nosso lixo em qualquer lugar, por isso que existem aterros sanitários, lugares específicos para o nosso lixo ser destinado, com todo um tratamento, com toda uma vedação ali para que aquele solo não seja contaminado,
Porque um solo contaminado num ponto, ele pode contaminar o aquífero e o lençol freático ali, pode contaminar as águas, pode contaminar os mananciais, né? Então, é muito importante que o lixo seja destinado a um lugar preparado para receber esse lixo. É por isso que são proibidos lixões a céu aberto, né? Essas coisas. A gente não vê mais isso. Não é da minha época também, mas eu entendo que antigamente era muito comum que tivessem lixões. Foi no voando aqui. E hoje a gente não tem mais, porque percebeu-se que não dá para sair contaminando esses solos, porque todo mundo pode acabar sendo prejudicado por isso, né? Que mais? Fertilizantes, e aí, né, no fertilizantes utilizados na agricultura, que também são químicos e também podem contaminar esse solo, assim como os pesticidas, combustíveis, metais pesados, etc. Inclusive, alguém já deve ter visto um posto de combustível que fechou e não abriu mais e demorou muito para ter outra coisa naquele lugar. Geralmente, onde a gente tem posto de combustível, precisa se ter um monitoramento sempre, porque a chance de o posto de combustível contaminar aquele solo é sempre muito grande. Não sei se vocês já repararam, mas se não reparem, quando vocês estiverem passando por um posto de combustível, que em volta do posto a gente tem uma canaleta no chão, né? Meio que aonde começa a área do posto, entre a calçada e o posto de combustível, vai ter tipo uma canaletinha no chão. Para que aquela canaleta existe? Para se cair combustível ali dentro do posto, ela vai escoar para aquela canaleta e dali ser destinada para um lugar onde ela vai ser recolhida, ao invés de escoar para a rua e acabar indo parar num rio, acabar indo parar no solo e contaminar tanto o solo, quanto o rio, quanto os corpos d'água, né? Então, é uma estratégia, porque os combustíveis, eles são bastante contaminantes, né? Então, é uma estratégia para que se evite a contaminação. Se vocês separarem também, é por isso. Nos postos de combustíveis, às vezes, também tem como se fossem umas tampinhas no chão. Aquelas tampinhas no chão, redondinhas assim, elas são postos de monitoramento. É um lugar que alguém, em algum momento, abre e coloca um equipamento lá dentro para saber se tem combustível contaminando aquele solo ou não. Retira um pedaço de solo, faz uma análise para saber se o solo está contaminado ou não. Isso é bem comum, principalmente onde tem obras grandes, a gente sempre vai ter essas tampinhas no chão, que é para verificar se o solo está contaminado ou não. Né? Aqui no estado de São Paulo, tem um dos órgãos ambientais do estado de São Paulo, que é a CETESB, eles fiscalizam bastante essa questão de contaminação do solo, porque é muito importante mesmo, né? E em meio urbano, principalmente onde tem indústria, é muito comum que haja solo contaminado, tá vendo? A aula de geografia e física também serve para a gente saber as coisas que a gente está vendo ali no posto de gasolina. Sempre a gente aprende alguma coisa, né? Agora dá para vocês contarem para as pessoas, puxar assunto, mostrar que vocês são inteligentes, né? Enfim, não sei se precisa ser muito inteligente para ficar olhando o posto de combustível, mas acho que é curioso, é legal, é bom a gente saber. Bom, então é isso. Contaminação do solo também é um problema bastante importante. Pode acontecer tanto na área agrícola, quanto e principalmente no meio urbano. É isso. Bom, e por que então que é importante conservar o solo? Vamos lá, pense em cabecinhas. Por que é importante conservar o solo? A gente está falando de todos esses problemas de degradação. A gente precisa evitar esses problemas para conservar o solo. E por que é importante conservar? Alguém falar? A gente já falou bastante, eu acho, sobre isso. Então, acho que vai ser muito difícil responder essa pergunta, hein? Alguém quer arriscar? Falar alguma coisa? Ninguém arrisca? Sim, ó, a Gabs respondeu. Ele está ligado com diversas coisas presentes em nossa vida e dia a dia. Agricultura, exatamente. Eu acho que esse é uma das principais razões. O solo está ligado à agricultura. Ele está ligado à fonte da nossa alimentação, né? Então, já é importante, só por isso já é importante preservar. Mas também, como a Gabi está dando um show aí para explicar, clima é qualidade do ar, moradia,
Justamente, por tudo isso é importante a gente preservar o solo, evitar que ele seja erodido, evitar que haja, na medida do possível, desbarrancamentos aí nas épocas das chuvas. Então, proteger esse solo, né, para evitar esse tipo de coisa. Proteger esse solo para que ele não esteja contaminado por um monte de coisa que vai vir para o nosso prato depois, de uma forma ou de outra, né? Então, é muito importante conservar o solo, né? E qual a principal causa da degradação do solo que faz com que sejam necessárias técnicas de conservação? A gente viu aí que vários dos problemas do solo têm uma origem comum. Qual que é essa origem? Vocês se lembram? Acabou de falar. Tem uma coisa que está exatamente aí, a Raquel, a Gabi, vocês responderam desmatamento. O desmatamento, então, está bem ligado a vários problemas do solo. Justamente porque quando a gente desmata, a gente deixa o solo exposto. É uma relação assim. Como é que se fala? Tem um termo na biologia para isso, quando um ajuda o outro, mas tipo, da mesma forma que o solo ajuda as plantas a fixar suas raízes e tal, as raízes das plantas e as folhas delas ali em cima, acho que é mutualismo. Elas também protegem o solo, né? Então, é uma relação mútua, né? De ajuda mútua. Os dois estão se ajudando. O solo está ajudando as plantinhas estão ajudando o solo, beleza? É muito mais agradável para o solo que uma gota de água de chuva caia, bata na folhinha da planta para depois vir escorrer nele de boinha, do que vir direto e bater com tudo na cabeça dele, né? E espalhar aqueles grãozinhos bem pequenininhos que a gente não enxerga, mas como se fosse um meteoro ali que cai e espalha e vai compactando aquele solo, vai degradando aquele solo, vai trazendo uma série de problemas depois. Beleza? Protocooperação já não... Faz muito tempo que eu não vejo uma aula de biologia, mas eu tô confiando em vocês. Bom, o que mais? Então, esse mapinha, ele tá mostrando as principais causas da degradação do solo no mundo, as principais. E aí dividido por continentes, né? Mais ou menos. Então, a gente vê, ó, o laranjinha é o desmatamento. O laranjinha é claro, né? O desmatamento, ele tá presente, né? Bem presente em vários continentes do mundo como principal causa de degradação de solo. Assim como o laranjinha mais escuro, que são as atividades agrícolas, né? Então, duas coisas que estão efetivamente contribuindo aí para a degradação de solo no mundo. A gente também tem os pastos, contribuindo enormemente. E aí eu queria que vocês observassem como que a gente... a causa de degradação de solo também dá para a gente observar mais ou menos como que é a economia de cada um desses países, de cada um desses lugares, né? Por exemplo, na África, a gente tem uma grande quantidade de degradação do solo proveniente de pastos, enquanto que aqui na América do Norte, a gente tem uma grande causa provindo das atividades agrícolas. Então, a forma como o solo é utilizado em cada um desses lugares também influencia nas principais causas de degradação. Vamos ver o que a Natália está perguntando. Aquela prática de queimar a vegetação para que tenha melhor aproveitamento do solo não é tão efetivo? Isso vai depender bastante, né? Se essa queimada é realmente controlada e do tipo de solo que tem ali. Em lugares que a gente tem muito ferro no solo e onde a gente tem muita chuva, pode não ser realmente efetivo, pode acabar danificando ainda mais o solo, causando laterita, por exemplo. Mas em outros lugares, ela pode ser. Então, tem que... É sempre isso, a gente tem que analisar sempre o contexto, né? O tipo de solo que tem ali, ele vai aguentar uma queimada, né? Em alguns lugares e para alguns cultivos, pode ser efetivo sim, mas não para qualquer lugar, nem sempre isso é válido. A gente já vai falar de técnicas de conservação, e além a queimada às vezes entra como uma técnica de conservação, dependendo do tipo de solo, mas tem que se analisar se é efetivo para aquele tipo de solo ou não. Beleza? Deixa eu ver o que tem nesse slide aqui. Aqui as respostas, né? Então, a agricultura... tinha alguma pergunta aqui que eu me esqueci, né? Porque essa resposta não estava fazendo sentido. Porque servem os pastos? A Rafa está perguntando. Os pastos são para as vaquinhas pastarem mesmo. É para criação de gado. É para isso mesmo. É para criação de gado. Não só boi e vaca, mas também outros tipos de rebanhos, como ovelhas, né?
Dependendo do lugar, a gente tem outros tipos de gado predominando. Mas os pastos são, sim, para os gados, né? E a gente tem pasto pra caramba por aí, porque o consumo de carne é muito grande, né? Então, tem pasto à torta e à direita, a Amazônia sendo desmatada para fazer mais pasto, para criar mais gado, para vender mais carne, enfim. É por isso, inclusive, que muitos vegetarianos que são tem muita gente que é vegetariana por questões sociopolíticas e ambientais também. Então, tem muita gente que é vegetariano e defende o vegetarianismo justamente porque você está contribuindo para menor desmatamento, para menor degradação do solo, né, para um mundo mais ecologicamente equilibrado quando você está deixando de consumir carne. Né? Não é só pelo maltrato aos animais, muitas vezes é além disso também, né? Mas os pastos são, sim, para gado. E aí, onde que eu estava? Então, a agricultura, e principalmente a monocultura e pecuária juntas, somam mais de 60% das questões de degradação do solo. A gente está falando de desmatamento, e é claro que a agricultura e a pecuária só são possíveis se tiver desmatamento. Então, o desmatamento é a principal causa mesmo. Mas, para além do desmatamento, um passo depois do desmatamento, o que vem? Né? Por que esse desmatamento foi feito? Que foi uma grande causa aí de problemas para o solo? Para a agricultura e para a pecuária, né? Principalmente a monocultura, porque a monocultura por si só também degrada o solo, né? Bom, assim, quase a totalidade das técnicas de recuperação e conservação do solo são pensadas para serem aplicadas no desenvolvimento da agricultura e da pecuária, né? Quando a gente pensa em conservação de solo, em geral, a gente está pensando em técnicas que vão servir para esses lugares onde a gente tem agricultura e pecuária. E a gente vai falar dessas técnicas de conservação agora. Então, a gente tem diferentes técnicas de conservação de solo, métodos da gente deixar degradar o solo o mínimo possível, né? E as principais técnicas, então, vão ser essas aqui. A gente tem uma que é bastante importante, bastante falada, é o plantio em curva de nível ou o terraceamento. Vocês lembram o que é curva de nível? A gente tem. Vocês lembram quando a gente falou lá atrás de mapas topográficos? Os mapas topográficos, eles são um monte de linha que indicam pontos ali do terreno, sequência do terreno, onde a gente tem a mesma altitude. Essas linhas é o que a gente chama também de curvas de nível, ou seja, são lugares do terreno em que a gente tem a mesma altitude. Olha essas aqui, por exemplo, a gente tem um morro, mas todo esse caminho aqui desse degrau, a gente está indo reto, né? Plano, na mesma altitude. Então, isso daqui vai ser uma curva de nível. Outra curva de nível aqui em cima, outra curva de nível mais para cima. Então, isso são as curvas de nível. Plantio em curva de nível é isso. Você vai plantando tudo na mesma altitude. Por quê? Se você planta no inclinado, quando a água escorrer, ela vai escorrer e vai levar tudo que ela tiver no caminho dela. Quando você planta em degraus, né, em terraços, né, em curva de nível, você vai estar plantando em terraços, a água vai ter menos impacto na hora de escoar. Porque em vez dela escoar direto lá do topo do morro até lá embaixo, ela vai de pouquinho em pouquinho e ela vai perdendo força, né? A força dela vai sendo amenizada. Vocês já viram, já devem ter visto também, às vezes em beira de estrada, a gente tem umas escadas que levam para lugar nenhum. Aquelas escadas que a gente tem ali no morro, né? A gente tem um morro e tem uma escadinha, como se fosse uma escada, com degraus bem altos, que levam para não ligam nada a lugar nenhum. Aquelas escadas, elas são, na verdade, chamadas de escadas hidráulicas. Elas servem para amenizar a força da água. Em vez da água escorrer de uma vez para a avenida, para a estrada lá embaixo, ela vai escoar aos poucos. Ela cai, bate e vai de degrauzinho em degrauzinho, perdendo força até chegar lá embaixo e não chega com tudo, arrastando tudo que tem lá embaixo junto com ela. Né? Então, a lógica é mais ou menos a mesma. Na hora que a água escorrer, ela vai com menos força e vai erodindo menos o terreno, certo? Eu sempre tive vontade de subir essas escadas quando viajava. Então.
Dá vontade de saber onde será que ela leva. Não vai levar a lugar nenhum, ela só tá ali para amenizar a força da água mesmo. Então, o plantio em curva de nível em terraços, ele é justamente por isso, para amenizar o impacto da água na erosão ali, no arrastar das coisas. Então, que 2 exemplos, né? Num lugar mais plano e num lugar mais íngreme. O plantio fica perpendicular à inclinação da encosta, então, né, assim, no sentido da inclinação perpendicular. E assim, a velocidade do escoamento das águas superficiais e, por consequência, a sua força, a velocidade e a força é menor da água escorrendo ali. Entretanto, no caso dos terraços, isso vai dificultar a mecanização agrícola. Por quê? Porque trator não sobe escada, ele só sobe morro, né? Então, para lugares que precisam de mecanização agrícola, geralmente não se usa os terraços, porque fica muito difícil para o trator entrar ali para colher e tudo, né? E uma outra forma de conservação do solo é a rotação de culturas e a adubação verde, que tem se preferido ela, inclusive, do que a queimada depois do plantio para vir uma nova cultura, né? É muito mais eficiente a rotação de cultura e adubação verde do que queimar o que estava ali antes para plantar outra coisa no lugar. Né? O que é essas técnicas, né? A introdução de adubação verde no ciclo rotacional da cultura é intercalada com o plantio da cultura principal. A gente tem várias coisas sendo produzidas ao mesmo tempo e ao invés de eu plantar milho sempre no mesmo lugar, uma hora eu vou plantar milho aqui, outra hora eu vou plantar milho ali do outro lado. E onde eu estava plantando milho aqui antes, agora eu vou plantar, sei lá, soja. Ou seja, culturas diferentes que precisam de nutrientes diferentes para a gente não ter o esgotamento desse solo. E com o restante, o que sobra depois da colheita, né? Folhas, raízes que sobram, elas são usadas e compostadas e transformadas em adubo ali mesmo onde elas estavam, para devolver nutrientes para o solo e permitir que outra cultura, outro cultivo seja plantado ali. Então, rotação de cultura, porque a gente vai trocando o que a gente está plantando em cada lugar, e adubação verde, porque a gente usa como adubo o próprio. Tá me fugindo das palavras, gente. O próprio negócio que sobra ali da cultura anterior. A gente usa como adubo. Né? Por isso, adubação verde. É uma grande arma contra o desencadeamento de erosão, porque o solo sempre vai estar coberto por alguma coisa, ao invés do solo ficar exposto lá, esperando o próximo cultivo, já vem outra coisa, ou esperando a próxima época, né? Porque tem muitos cultivos que eles são... Nossa, que susto, caiu um negócio aqui no vizinho. São muitos cultivos que são de época, então, às vezes, eles têm mês certo para o plantio. E aí, às vezes, você precisa, depois que você colhe, precisa esperar passar algumas semanas, alguns meses, para poder plantar ele de novo. E aquele solo ficar ali exposto. Então, ao invés do solo ficar exposto, você já vem com uma outra cultura na época certa e vai rotacionando isso. O solo não fica exposto por muito tempo, ele está sempre sendo adubado e está sempre com nutrientes. Então, é isso. Essas técnicas de conservação, elas podem também ser divididas em diferentes grupos, né? A gente são 3 tipos aí de grupos de práticas de conservação. As práticas de caráter edáfico, né? Lembram da edafologia que a gente viu lá no comecinho dessa aula, né? Que era sobre aproveitamento agrícola do solo, né? Então, as práticas de caráter edáfico procuram manter e melhorar a fertilidade do solo, a quantidade de nutrientes, pelo controle de queimadas, pelas adubações e pela rotação das culturas. Né? As práticas de caráter mecânico, elas são feitas com a utilização de máquinas, corrigindo declives, ou seja, fazendo aterros ou construindo os terraços, né? Construindo canais ou patamares em curvas de nível. Então, a gente precisa de máquinas agindo para a gente remodelar aquele lugar a ponto da gente conseguir usar aquele solo sem degradar mais ele. Né? E as práticas de caráter vegetativo, que visam o controle da erosão pelo aumento da cobertura vegetal. A gente não deixa o solo exposto, a gente aumenta a cobertura vegetal. Consiste no reflorestamento, no manejo de pastagens, né, rodízio, ao invés de a gente deixar as vacas pastando sempre no mesmo lugar, daqui a pouco, depois de uns meses, a gente manda elas para outro, recompõe a vegetação daqui e vai fazendo rodízio de pasto, né?
cultivos em faixas, rotação de culturas, adubação verde e agroflorestas. As agroflorestas são bastante importantes para a conservação do solo, porque a gente vai ter uma floresta, né, conservada, e ainda assim a gente vai conseguir plantar e colher dessa floresta. As agroflorestas são bastante legais, bem legal para a questão de consumos orgânicos também, porque a própria presença de outros vegetais faz com que você não necessite de tantos agrotóxicos ou de tantos fertilizantes, né? Então é bem legal para alimentação orgânica e são tudo de bom. As agroflorestas são super legais, só que elas não são ainda não se vê elas como tão rentáveis quanto uma monocultura, né? Por isso que não existe essa prática, mas o pessoal tem tentado, tem estudos aí mostrando que elas podem ser tão produtivas, né? Com o manejo adequado e tal, elas conseguem ser tão produtivas quanto grandes culturas aí mono, né? Esse é um videozinho que eu não vou passar aqui agora para vocês, mas eu vou deixar ele lá no Classroom para vocês verem, que é um videozinho sobre agroflorestas, beleza? Mostrando qual que é o potencial, o que elas são, bem bacana. Então, eu vou colocar esse vídeo, vou colocar o da laterização e vou colocar o livrinho do João Torrão para vocês, que é um livrinho explicando o que é o solo, né? Talvez seja bem mais didático do que essa aula toda. Ele foi feito pelo grupo de educação em solos da Geografia USP. Ele é meio infantil, mas é didático, o que é importante, e eu espero que seja útil para vocês e que vocês gostem. Iniciou! Então, ele é bonitinho, ele tem essa cara, ele é todo bonitinho, ele é todo didático, então é legal, assim, de repente vocês têm aí um sobrinho, um irmãozinho, pega para ler o livrinho para ele, é todo desenhadinho, e aí vocês vão aprender alguma coisa sobre solo também. Você viu na escola, que legal, mais legal ainda. Então. Não. Opa. Tá, sim, entendi. Saudade de não ter tido na escola, porque realmente, né? Ele foi feito para ser levado para as escolas, mas ainda, pelo que eu soube, era uma experiência ainda aos pouquinhos, né? Não sei nem como é que tá esse grupo de educação em solos, mas é um pessoal bacana também. Bom, gente, então é isso. Atividade também. Mexa no solo, sinta a textura, pega aquela terrinha ali do vaso da sua avó e vê lá se ela é macia ou se ela é grosseira, né? Se você consegue sentir a areia ou se ela é mais argilosa, para ir entendendo mesmo essa dinâmica do solo. Olha para um barranco, vai lá, abraça ele, né? Não vou falar para vocês fazerem isso, mas na faculdade a gente até pegava, colocava um pedaço de um torrãozinho de solo na boca para tentar sentir se ele era mais argiloso ou não. Não precisa fazer isso, é só a gente que é meio maluco mesmo. Mas se quiser, também não vou impedir. Enfim, se a gente tivesse no presencial, eu levava vocês. Dava para levar, talvez. Tem um lugar lá na USP que a gente consegue ver o barranco, pegar, sentir e tal. Várias atividades lá. Então, gente, sobre solos, era isso. Vocês têm alguma dúvida? Não tem gosto de brigadeiro. Às vezes de sorvete de chocolate, porque eu acho que sorvete de chocolate tem um pouco de gosto de terra, mas isso é coisa minha mesmo. Bom, a gente ainda tem 20 minutinhos de aula. Eu realmente não gostaria de perder muito esses minutinhos. Então, eu pensei da gente começar o conteúdo da próxima aula. Pode ser? Vocês importam se a gente for avançando um pouquinho assim? Não? A próxima aula é uma das que eu mais gosto de dar. É uma das que eu mais gostei de fazer. Então, sobre solos era isso. Vou colocar lá no Classroom os vídeos que eu comentei, esses slides, vai estar tudo lá para vocês. Ih, caramba, o que eu fiz aqui? Peraí, cadê vocês? Sumiram, achei. E
Não sei se tem atividades, eu tenho lista de exercício pronta sobre solo, mas se eu tiver, eu coloco lá também. E estamos aí à disposição para as dúvidas sempre que vocês quiserem, tá bom? Se vocês forem ler o livrinho lá e gostarem e tiverem dúvidas, vocês podem me chamar também. Bom, então, já que vocês me autorizaram, a gente usa esses minutinhos finais da aula para entrar no próximo assunto, que é água, hidrografia e recursos hídricos. A gente vai falar de como que a água age na paisagem, a água como recurso, sobre o ciclo hidrológico, onde que a água está no nosso planeta. Eu gosto bastante dessa aula, ela tem bastante a ver, vocês vão ver que tem bastante a ver com o que a gente tem visto até agora, e tem bastante a ver com o que a gente vai ver depois dessa aula também. Depois da aula de água, a gente vai falar sobre clima. Então, vai fazer bastante sentido também. Então, vamos lá. Mesma coisa, gente. Surgiu dúvida, comentário, qualquer coisa? Me chame. Podem falar. Estou de olho no chat, estou de olho no áudio também. Então, vamos lá. Hidrografia e recursos hídricos. Esse vídeo eu vou mostrar, porque esse vídeo é muito legal. Então, nós respiramos ar. Mas e o planeta respira o quê? Apesar de que acho que já tem um ano que eu não clico nesse link, espero que o vídeo ainda esteja disponível no YouTube. Vamos ver. Para dar uma respirada também. Aproveitem para dar uma respirada e uma meditada. Metade do oxigênio vem dos oceanos, o que os oceanos nos mantém vivos. Era uma campanha do Greenpeace de preservação dos oceanos, mas eu acho bem legal esse vídeo porque ele mostra como que a água muda, né, ao longo do ano no nosso planeta. É como se o planeta respirasse água mesmo, né? Nosso planeta chama planeta Terra, mas poderia muito bem chamar planeta Água, porque tem água pra caramba nesse planeta. E essa dinâmica dela, né, de subir e descer, de uma hora o ambiente está repleto de água e outra hora está sem nada. Você vira uma parte que mostra as árvorezinhas, que elas ficam quase inteiras debaixo d'água e depois volta de novo, fica tudo seco. Isso acontece de verdade. Inclusive, aqui pertinho, na Amazônia, a gente tem ilhas que ficam totalmente submersas em algumas épocas do ano, e em outras épocas elas ficam ali frondorosas, as árvores, elas já são adaptadas para isso, né? Então é uma dinâmica totalmente natural e eu acho muito bonito. Vocês gostaram do vídeo? Deu para dar uma acalmada aí, né, nos ânimos. Eu gosto porque às vezes eu venho tão acelerada para a aula e me ajuda a dar uma acalmada. Acho que é por isso que eu gosto dessa aula, talvez seja essa relaxada no começo. Então, vamos falar de água. Bom, a água é a substância mais abundante na superfície do planeta. A gente viu que ela está super presente nos solos, né?
E ela está super presente no planeta como um todo, né? Dela deriva a vida e deriva a paisagem. A paisagem existe com todos esses formatos que a gente vê porque existe água, né? Como a gente já tem visto aí nas aulas anteriores. 70% da superfície da Terra é coberta por água. Entretanto, e aqui a gente tem uma subdivisão de toda a água do planeta. Toda a água do planeta, 97,5% é água salgada, que está nos oceanos, e só 2,5% é água doce. Aqui, né, um cartão mostrando onde que está essa água doce do planeta. A maior parte está na neve e gelo, congelada lá nas calotas polares, nos polos do planeta, ou nas montanhas muito altas, né? 30,9% são águas subterrâneas e apenas 0,4% está nos lagos, nos rios, etc. Aqui as águas subterrâneas compreendem também as águas que estão nos solos, como a gente estava vendo até agora há pouco, e águas que estão nas rochas, como a gente já vai ver, tem rocha que tem água dentro dela também. Bom, e mesmo que tendo tão pouquinha água aí nos lagos e nos rios e tal, essas águas superficiais, que é assim que a gente chama, são muito importantes para a formação da paisagem como a gente conhece. E a gente já vai ver como. Né? Vamos lá. O ciclo da água é sempre importante para a gente falar. O ciclo da água acho que é uma coisa meio básica, né? A gente vê isso lá na escolinha quando a gente é criança. Acho que todo mundo já viu o ciclo da água alguma vez, dessa forma bem resumidinha, né? Essas setinhas, a água vem, chove, aí ela vai para os rios, depois ela evapora, volta para as nuvens, e assim sucessivamente, fazendo esse ciclo da água, né? Bom, apesar do volume total de água na Terra ser relativamente constante, a gente tem sempre aquela mesma quantidade de água no planeta, o seu estado e a sua localização muda bastante. O estado quer dizer que às vezes ela está líquida, às vezes ela está congelada, às vezes ela está na forma de gás, né, na forma de vapor. Então o estado dela muda, sólido, líquido ou gasoso. E a sua localização muda também. Às vezes ela está nos rios, às vezes ela está nos oceanos, às vezes ela está nas nuvens, às vezes ela está nas árvores ou dentro do nosso próprio corpo. Então a localização muda bastante também. O ciclo da água é o processo de transformação constante da água na natureza e o processo no qual esta passa por diferentes reservatórios. Ou seja, cada vez que ela está armazenada num lugar, no nosso corpo, nas nuvens, nos oceanos, a gente fala que ela está num diferente reservatório. Beleza? Aí, uma outra imagem para falar melhor sobre o ciclo da água, porque o ciclo da água não é só isso. A água está no mar, ela evapora, vira nuvem, chove. Aí ela vai para o rio, do rio para o mar, depois evapora. Ela não está só nesses lugares. Ela pode estar em vários outros lugares, indo de um lugar para o outro, sim, em qualquer momento. Né? A gente tem, como a gente viu, água no oceano, né? Subindo, evapora, chove, mas a água também pode parar e congelar lá no gelo e na neve. Ela pode infiltrar no solo e do próprio solo ela pode evapotranspirar direto do solo, como a gente viu nos problemas de degradação do solo agora mesmo, né? Ela pode transpirar direto do solo e ir de volta para a atmosfera. Ela pode estar do solo, ela pode recarregar lagos, ou do solo, ela pode sair na forma de nascentes que vão dar origem a rios, né? Ou ir para a raiz das plantas, e tem água no corpo das plantas, assim como tem água no nosso corpo também, né? E das plantas e animais, ela também pode transpirar direto para a atmosfera, ou seja, a água pode fazer vários caminhos aí, de um lugar para o outro, de formas bastante diferentes, né? Por sublimação, por condensação, por evaporação ou evapotranspiração, né? Então, tem várias formas da água se mudar de um lugar para o outro aí no nosso planeta, beleza? E quais que são esses reservatórios naturais de água? Onde que a água fica armazenada no nosso planeta? Ao longo do ciclo, a água se acumula e se armazena em diferentes locais da paisagem. O tempo de permanência em cada um desses reservatórios vai variar conforme a sua dinâmica, né? Por exemplo, nos oceanos, uma mesma molécula de água lá pode chegar a ficar 4.000 anos no oceano. Se ela não evaporar antes, ela pode ficar 4.000 anos lá. Nas geleiras, elas ficam cerca de 10 a 1.000 anos. Nas águas subterrâneas, que são nos aquíferos, os lençóis freáticos, 2 semanas ou 10.000 anos. Elas podem ficar lá só 2 semaninhas e depois
evapotranspira e vai para a atmosfera de novo, mas ela pode ficar até 10 mil anos lá. Nas águas superficiais, que são os lagos, os rios, os pântanos e os reservatórios artificiais, as represas, né, e tal, de 2 semanas a 10 anos, nos solos até 1 ano, na biosfera, porque em todas as formas de vida ela fica só uma semaninha, e na atmosfera, mais ou menos uns 10 dias, na forma de nuvens lá, que em algum momento vai chover em algum lugar. Beleza? As águas subterrâneas e as águas superficiais são o que mais importam para a gente quando a gente pensa em geografia física, tá? Porque são desses lugares em que a água vai dar aspectos diferentes para a paisagem e a gente vai conseguir captar elas e usar elas como recurso, né? Então, são os lugares em que mais importam para a gente. Nos oceanos também, os oceanos também são águas superficiais, né? E nas geleiras, mas principalmente aqui, pensando em geografia física, a gente vai falar mais de águas subterrâneas e de águas superficiais, beleza? Então, começando aí com as águas subterrâneas, que são os aquíferos. Os aquíferos são as águas subterrâneas armazenadas em formações geológicas, nas rochas. Falei para vocês que tinha água em rocha e tem, é o que a gente chama de aquífero. São rochas que são porosas e permeáveis. Porosas, a gente viu, né? Os poros, os espacinhos que formam entre os grãos do solo e que se acumula água ali dentro. Nas rochas isso também pode acontecer. E peraí, vamos lá. Porosas permeáveis capazes de reter água e de ceder essa água. Né? Os aquíferos são os que a gente chamava antes de lençóis freáticos. Agora eu pergunto para vocês: a gente tem 3 tipos de rochas: ígneas, metamórficas e sedimentares. Lembra? Quais desses 3 tipos de rocha vocês acham que vai conseguir acumular água? Alguém quer arriscar? Pensando em como que essa rocha se forma, né? No ciclo das rochas lá. Quais desses 3 tipos de rocha vocês acham que vão conseguir acumular água dentro dela? Pensando também que a água é água que vem de fora para dentro do planeta, e não de dentro para fora. Né? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Sedimentares, muito bem, Natália respondeu, as rochas sedimentares. Então, os aquíferos, esses lençóis freáticos, que a gente vai chamar agora de aquíferos, eles estão dentro de rochas sedimentares, porque as rochas sedimentares, elas se formam fora da crosta, né? São os sedimentos que vão se acumulando, como grãozinhos de terra, grãozinhos de solo, que a gente viu agora, e de tão coesos, de tanto tempo ali juntos, eles deram origem a uma rocha. E aí ficou grãozinho um do ladinho do outro, com espaço suficiente entre eles para acumular água ali dentro. Então, são dentro das rochas sedimentares que a gente vai encontrar. Acho que a resposta estava aqui, não tá? Que a gente vai encontrar água, né? Então, é mais ou menos assim: a gente tem os poros dos grãozinhos de rocha e água ali dentro. Então, os poros contêm água e ar. Aqui em cima, na zona de aeração. E quanto mais profundo, porque essa água vai descendo por gravidade, a gente vai ter a zona de saturação. Os polos estão saturados de água, cheios de água, acumulando água ali embaixo, onde a gente chama de aquífero, né? Bom, aqui um outro exemplo, um outro perfil, né, que a gente for ver. Aqui é solo, aqui embaixo é rocha. Então, a gente tem uma boa porosidade e boa permeabilidade aqui em cima, bastante espaço para água. E aqui também a gente vai ter, aqui esse daqui está mostrando como que é um aquífero. A água lá no meio dos grãos de rocha. Só que a gente tem 2 diferentes tipos de aquífero: os aquíferos livres e os aquíferos cativos, certo? Nos aquíferos livres, a gente tem uma boa porosidade e boa permeabilidade, e aqui no aquífero cativo também. Só que entre eles, a gente vai ter uma camada de rocha sedimentar ali, em que os grãos ficaram muito mais juntos um do outro, né? Tão juntos que a água não consegue passar livremente de um para o outro. Por isso que a gente fala que esse aquífero está cativo, porque ele está preso ali por essa outra camada de rocha. A gente não consegue acessar a água que está aqui sem furar essa outra rocha que é muito mais coesa e está ali no caminho. Então, são os 2 tipos de aquífero. Né? Eles podem ser divididos, então, em aquíferos livres e aquíferos confinados, ou aquíferos cativos.
de acordo com a sua disposição em relação às camadas geológicas. De confinado é uma palavra melhor para a gente usar do que cativo. Bom, eles são recarregados pela água que infiltra no solo, os dois. E qual que é a diferença, então, se o aquífero cativo está debaixo, o aquífero confinado, né? Vamos falar confinado. Ele está debaixo de uma camada que é impermeável, como é que a água chega nele? Né? Chega nele por um outro ponto do terreno em que ele não é ativo, ele não é confinado, ele está livre. Ou seja, se eu furar aqui, eu encontro água aqui e encontro essa camada impermeável. Mas se eu vir aqui para cima, em outro lugar do terreno e furar, eu vou chegar na mesma água que eu encontraria aqui presa debaixo dessa parte impermeável. Então, isso é só para diferenciar, quando a gente fala de aquífero livre e aquífero confinado, a diferença é essa. Existe uma camada de rocha impermeável no meio deles, onde a água não consegue atravessar com tanta facilidade quanto nesses outros tipos de rocha aqui. E a gente viu que as rochas sedimentares, elas são assim, né? A gente pode ter uma rocha sedimentar aqui embaixo e está separada de outra porque outros sedimentos vieram em outra época e se acumularam em cima ali, né? Ela é formada por essas camadas diferentes, né? E pode ter uma camada impermeável ali no meio delas. Tudo bem até aí com os tipos de aquífero? Acho que eu acabei falando rápido demais. Então tá. Então, da água do nosso planeta, grande parte está ali dentro dessas rochas sedimentares, debaixo do solo, só esperando ali para recarregar em lagoas, ou recarregar em rios, né, brotar na forma de rios, ou então a gente fazer um poço e buscar elas ali. Deixa eu ver o que mais tem aqui nessa aula. Porque eu vou entrar agora para falar de rios, mas isso vai longe. Então, não vou falar, porque a aula já está acabando, falta só 2 minutinhos. A gente termina aqui, né? Obrigada por me darem esse tempo para a gente começar. A gente termina aqui em aquíferos, águas subsuperficiais. A gente também chama assim, águas subterrâneas, porque elas estão debaixo da terra, ou subsuperficiais, porque elas estão abaixo da superfície, né? Então, esses dois termos, se vocês ouvirem, os dois estão corretos. Subterrânea ou subsuperficial. E são os aquíferos que a gente costumava chamar antes de lençol freático. Ah, uma outra coisa importante. Eu tinha a noção, quando eu era criança, quando falavam em lençol freático, eu achava que era tipo uma camada de água mesmo, debaixo da terra, que dava para nadar lá embaixo e tal, né? Então, se alguém mais pensava assim como eu pensava antes, tirem essa ideia da cabeça de vocês. Os aquíferos, os lençóis freáticos, eles são águas que estão ali dentro das rochas, nos poros das rochas. E, infelizmente, não cabe ninguém dentro de um poro de rocha para nadar lá dentro, né? Tem que furar a rocha, cavar no solo, furar a rocha para poder encontrar essa água que, conforme a gente faz um buraco lá embaixo, ele vai começar a preencher esse buraco vazio. E é assim que a gente tem os poços, né? Essa água que estava ali naquela rocha e começou a acumular naquele espação que a gente abriu ali para cavar um poço, né? E é assim que são formados os poços. Os poços, lá que nem o da Samara, do Chamado, não sei se vocês são da época que assistiu o Chamado também, mas os poços lá, eles são justamente a água que a gente tira desses aquíferos. A Yasmin tá falando, isso me lembra daquele joguinho de levar água para um jacaré tomar banho. Eu nunca vi esse joguinho, mas eu gosto de joguinhos. Manda para mim depois, que eu vou ver, de repente dá para usar. Os poços são no aquífero livre? Sim, em geral eles são no aquífero livre, porque o outro está com o acesso muito mais dificultado, portanto, porque ele está muito mais profundo. Mas, em geral, os poços, ou eles são no próprio solo, a água do solo, que como a gente viu, o solo tem bastante água, então o solo também acumula essa água, mas quando o poço chega a pegar o aquífero, é do aquífero livre, sim. É isso, porque é o que vai estar mais superficial. Outra pergunta, o aquífero pode causar uma erosão? Em geral, não, porque eles são sistemas naturais, né? A água que está ali, ela não está livre, correndo a ponto de conseguir arrastar as coisas que estão ali.
a água que está ali, ela está dentro de uma estrutura de rocha, né? É como se ela estivesse no meio dos tijolinhos de rocha. Então, tem uma estrutura toda ali com ela dentro dela. A estrutura está segurando o solo, então não vai causar erosão, porque ela está meio presa ali. É que a água ela é muito, não sei que palavra que eu uso, mas tipo muito maleável. A gente consegue acumular grandes quantidades de água em lugares com buraquinhos muito pequenos, porque ela consegue preencher todos esses espaços. Ela consegue preencher qualquer espaço vazio, né? Então, vai ter água ali dentro da rocha mesmo, né? Dentro da rocha, literalmente isso. Where is my water? Isso? Ah, já vi da Disney. Que legal, já gostei. Vou procurar. É de celular esse joguinho? Já vou baixar, porque vou procurar. E aí, depois eu conto para vocês o que eu achei. Bom, deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta que eu perdi. Acho que é isso. Bom, gente, é isso então. Obrigada por vocês terem ficado até o fim e me aguentado por 2 aulas direto, mas eu achei ótimo. A lista de presença. Gente, como eu dou sempre a primeira aula, eu não tenho o link da lista de presença, mas eu sei que o Dani vai passar para vocês na próxima aula, tudo bem? Infelizmente, eu não tenho o link, mas foi mal, desculpa por isso. Obrigada, então, por vocês terem assistido. Semana que vem, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir dar aula, mas eu aviso vocês assim que eu tiver certeza. E dúvidas, mandem, não esqueçam. Vão para os plantões, podem me procurar no WhatsApp quando quiserem. E olhem lá o que eu vou colocar no Classroom para vocês. Vou colocar só pedologia para não ficar muita coisa, beleza? E na próxima aula a gente retoma. Beijos para vocês, boas aulas, boa semana, bons estudos e qualquer coisa chama. Eu que agradeço.